Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje sobre os dividendos do mês de julho. Então, hoje a gente vai falar com um foco na carteira, quanto que ela gerou essa carteira com um valor de mais de 150 mil investido. Vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Mas antes de mostrar a carteira, já confere se você está inscrito no canal. Deixa seu like, ativa o sininho de notificações, porque eu faço vídeos aqui toda semana sobre aportes. Então, você pode acompanhar minha carteira e trago também aqui alguns vídeos aí sobre investimentos. Então, vamos lá para a carteira conferir como que tá hoje. Então, já aqui com o site do Investidores 10 aberto, a carteira do canal, gente, a gente vai dar uma olhada aqui detalhada, eu vou fazer uma análise aqui completa para vocês verem, né? Mas não para por aqui, a gente vai mergulhar a fundo nos números. Eu quero mostrar alguns dados aqui para vocês que eu acho bem interessante e vou mostrar para vocês se realmente essa estratégia de investimento que eu estou usando está realmente valendo a pena ou não com todo esse valor investido. Com uma carteira, com uma perda aqui, como vocês podem ver hoje, uma variação de R$ 6.000, quase 7.000, né? 6.695 aí, quase R$ 7.000. Vamos lá dar uma olhadinha. O patrimônio hoje da carteira tá no valor de R$ 146.190, o valor investido de 152.885. A gente já recebeu de dividendos no total R$ 12.676, incluindo já com o dividendo desse mês de julho. E aqui ele está mostrando um lucro total. Ele tira aqui o ganho de capital que está lá como negativo, né, na variação de 4,38%. E aí sobra ali 5.980. Só que eu só perco esse dinheiro se eu realizar a venda dos meus ativos, coisa que eu não vou fazer. Como sou investidora de longo prazo, eles vão ficar quietinhos aí, rendendo mais dividendos aí todos os meses. Então, nos últimos 12 meses, a gente teve um pagamento de dividendos de R$ 8.000,53. Então, realmente está bem interessante. A rentabilidade da carteira de 28,43. Isso lembrando que é o período desde quando eu comecei a investir lá em maio de 2023, certo, gente? Então, essa carteira representou essa rentabilidade que vocês conseguem ver aqui. E agora vamos dar uma olhadinha nessa composição da carteira, como que ela tá. A gente tem aqui cerca de 46,19% em fundos imobiliários, a maior posição por enquanto na carteira. Por que que eu falo por enquanto? Porque eu estou investido fortemente em ações, então provavelmente ela deve chegar aí a ser o maior patamar da carteira aí em alguns meses. Isso se os fundos imobiliários não continuarem abrindo oportunidade, eu vou ter que ser obrigada a comprar mais. Mas vamos ver como é que o mercado vai reagindo e eu vou mostrando aqui para vocês. Então, a segunda posição aqui está em 38,15%, que é de ações, seguido de 6,50% de Tesouro Direto, 6,20% de ETF internacional e 2,96% de criptomoedas, que eu tenho somente Bitcoin. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na carteira rapidinho e depois a gente vai partir lá para os proventos, que eu sei que vocês estão ansiosos para saber. Então, na carteira de ações, a gente tem aqui 7 ativos: Banco do Brasil, Vale, BB Seguridade, Klabin, Itaúsa, Sanepar e Taesa. Então, se você quiser olhar de forma mais detalhada, eu vou deixar o link aqui da minha carteira de investimento no site do Investidor 10. Lá você pode olhar, consegue acessar tudo certinho e você consegue ver os números com mais detalhes, tá bom? Então, essa carteira aqui de ações tem R$ 55.768 investidos. Já na carteira de fundos imobiliários, a gente tem 10 fundos imobiliários: KNRI, HGBS, HGLG, ALZR, XP, LG, XPML, VISC11. Depois, 3 fundos de papéis: VGIR, MXRF11 e KNSC. Lembrando que eu tenho aqui de forma majoritária os fundos de tijolos, porque eu tenho mais confiança em trabalhar com eles, apesar de eu saber que os fundos de papéis trazem mais rentabilidades, mas eu prefiro ter um menor valor alocado neles justamente por conta do risco, tá? E nessa carteira aqui eu tenho cerca de R$ 67.525 investidos. Depois, a gente tem criptomoeda, como eu falei, eu tenho só Bitcoin, 4.332 investido, seguido daqui do ETF VOO, que eu tenho ali R$ 9.000,63 investido nele. E por último, eu tenho IPCA 2045, 2040 e o prefixado 2032, que totalizando os três dá R$ 9.500. Mas vamos lá então agora falar justamente dos proventos. Então, gente, aqui eu já tenho
a evolução dos proventos, então vou mostrar tudo para vocês, tá? Os dividendos do mês de julho, já vou mostrar, não vou fazer suspense, tá, gente? O total que eu recebi esse mês aqui foi o total de R$ 602,27, e esse foi o valor que eu recebi. Então aqui a gente precisa contextualizar esse número para que vocês consigam entender se foi um mês bom, se foi um mês ruim, né? Porque a gente analisa como um todo. Então, comparando com os meses anteriores, por exemplo, o mês de julho, que a gente consegue, o mês de junho, desculpa, que a gente consegue ver aqui o valor de R$ 915 que eu recebi. Então, se a gente comparar ele com o mês de julho, que eu recebi R$ 915,31, ele ficou um pouco, sim, abaixo, né, do que eu recebi o mês passado, tá? Cerca de 10,3%, tá? Abaixo do que tá dentro da normalidade, considerando aí a sazonalidade dos pagamentos. Isso acontece, tá, gente? Então, esses pagamentos, eles são oscilantes mesmo. Comparar esse mês aqui de julho, que eu recebi R$ 602, com o mês de junho, por exemplo, que eu recebi R$ 915, vocês conseguem ver que tem sim uma discrepância de valor. E eu vou explicar por que que isso acontece, porque ele é bem oscilante, esse valor de pagamento de dividendos, como vocês conseguem ver aqui no gráfico que eu estou mostrando para vocês. A gente tem que entender que isso realmente acontece. Tem meses que paga mais, meses que pagam menos. Geralmente, os fundos imobiliários, eles acabam dando uma escadinha ali meio que regular, né? Eles abaixam ali de forma bem insignificante, quase não dá para perceber. Vocês conseguem ver aqui que a variação ali é pequena, mas o que dá realmente diferença no pagamento dos dividendos são as ações. Então, quando vocês veem picos grandes, assim como esse aqui do mês de março, que eu recebi R$ 1.189 em proventos, é justamente porque a gente junta o valor do pagamento de dividendos dos fundos imobiliários com as ações, então dá esse pump aqui que vocês conseguem ver. Então, alguns dados relevantes da carteira que eu quero mostrar é que no ano de 2023 eu recebi R$ 102,25, isso de forma anualizada. Então, nos 12 meses eu recebi esse valor que deu um total de R$ 1.227 de pagamento de dividendo. Já no ano de 2024, eu já recebi na casa de R$ 529,42 por mês e cerca de 6.353 por ano. Já esse ano aqui, chegando no meio do ano de 2025, a gente já está com uma média mensal de R$ 727,99, já um total recebido de R$ 5.000,95. Então, realmente, eu acredito que esse ano aí tem a possibilidade, talvez, de dobrar os dividendos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não podemos fazer aí previsão, mas é algo que pode sim acontecer aí, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal há pouco tempo dizendo que a minha carteira estava perdendo para o CDI, sim, durante esse ano de 2025, mas desde que eu comecei a investir, né, em 2023, ali em maio, a minha carteira já teve esse resultado bastante relevante. Uns pontos importantes que a gente precisa olhar, tá? A carteira, ela teve a variação negativa, como eu falei para vocês, de 4,37 em todo esse período. Então, isso vem mostrando que os preços dos ativos também caíram em conformidade com o que eu comprei. Isso é muito comum em carteiras que são focadas principalmente em dividendos, como é a minha, especialmente naqueles períodos de alta de juros, como vem acontecendo agora, e de incertezas econômicas. Então, a gente está juntando as duas coisas ao mesmo tempo, incertezas econômicas e juros altos também. E realmente eu estou muito feliz com esses resultados. Então, se a gente fizer de método comparativo, por exemplo, dessa carteira com a poupança que está rendendo na casa dos 7,5% ao ano, o CDI e também os fundos imobiliários, analisando esse histórico dos últimos 12 meses que eu trouxe aqui para vocês com os proventos totais, na casa dos R$ 671,13, isso mostra a regularidade que eu tive com esses pagamentos, mesmo diante de todas essas variações sazonais que aconteceram aqui. Eu estou bem feliz com os resultados dessa carteira. Então, esses foram, gente, os dividendos do mês de julho. Trouxe aqui alguns números para vocês. E aí, o que vocês acharam da carteira? Tá bom o valor desses rendimentos? Tá ruim? Me diga aí quantos vocês ganharam de dividendos nesse mês aqui de julho de 2025. Você ficou até o final, muito obrigada por assistir. A gente se vê, gente, até o próximo vídeo. Tchau!